Nesse período seco, os pecuaristas têm sofrido muito e o nosso canal tem o privilégio de receber hoje o nosso amigo Wagner Pires, que é o consultor de pastagem. O nosso canal é todo seu, Wagner Pires. Se apresenta aí para nós e para os nossos inscritos, por favor. Obrigado, Manuel. Um prazer estar com você. E a gente vamos bater um papo bem legal aí sobre pastagem, que é a minha área, né? E eu fico muito contente de ter um amigo, ter um companheiro aí que gosta de fazer vídeo também. E espero que esse seja o primeiro de muitos vídeos que a gente possa fazer junto. Porque eu gosto de compartilhar. E você também, então, pronto. Juntou a fome com a vontade de comer. Então diz, juntou o queijo com a goiabada, né? O queijo com a goiabada, como diz o mineiro. Juntou o queijo com a goiabada. Ô, Manuel, como eu estava comentando com você, nós estamos numa época bastante interessante, porque você está em Monte Sião, que é o sul de Minas, é uma região que eu gosto muito, e já trabalhei muito no sul de Minas, e o clima aí é mais frio agora, né? E agora começa a acontecer o quê? Começa a acontecer as geadas, né? E o pecuarista fica meio apavorado com a situação. O que o pecuarista deveria ter feito já passou da hora. Agora não tem muito o que fazer. Então, e normalmente, Manuel, o pecuarista ele só se lembra da seca depois que o poço seca. Infelizmente, né? Eu costumo sempre dizer assim, se você quer furar um poço, fura antes de ficar com sede, porque isso leva um tempo, né? Então o pecuarista tem que se preparar para a seca, fazer uma silagem, fazer uma capineira, fazer uma reserva de comida, diminuir a taxa de lotação da fazenda para atravessar o período de seca. Então, são estratégias que ele tem que se prevenir. Para você ter uma ideia, Manuel, as gramíneas forrageiras, o capim, ele produz, na época das águas, ele produz 70% do volume de massa do ano. E agora, no período de seca, que nós já entramos, ele vai produzir 30%. Então, não tem como o pecuarista ficar com a carga cheia que ele tinha lá no período das águas, agora no período da seca, sem uma suplementação. Se ele quiser manter o gado, por exemplo, é um pecuarista de leite, aí ele não tem como baixar o gado dele, a quantidade de gado, porque ele vai se desfazer de vacas que produzem leite, né? Então, ele não pode. Mas ele tem que fazer uma silagem, ele tem que fazer uma capineira. Por exemplo, aí no sul de Minas, é bastante interessante, o clima é bom para a gente plantar aveia preta. É uma coisa que o pecuarista pode fazer. Então, todo esse preparo ele tem que fazer. Se ele é pecuarista de corte, ele pode diminuir um pouco a taxa de lotação, vender o gado mais pesado e fica com o gado mais leve, para atravessar tranquilo o período de seca. Mas, essa semana, Manuel, eu acho que aí também não foi diferente. Nós tivemos geadas. Eu acho que geou bastante aí no sul de Minas. Geou, não? Geou sim, geou. O clima teve bem frio mesmo, geou bastante. A geada, a gente não tem como escapar dela. Porque o que é a geada? A geada é uma massa de ar frio
que o ar frio ele é mais pesado que o ar quente, né? O ar quente sobe e o ar frio desce. E essa massa de ar ela fica sobre o pasto. E aí a folha do capim ela congela e os vasos onde circula a seiva da planta também chega a congelar. Quando sai o sol de manhãzinha, a hora que o sol começa a bater na folha, ele queima a folha. E os vasos dentro da planta, eles estouram os vasos. Então, a planta se arrebenta, a planta perde toda a fibra dela, ela começa a secar, ela seca até no final do dia, com um período assim, 12 horas, a planta perde quase praticamente a qualidade dela toda, chega a ficar preta, né? Perdendo toda a sua qualidade. E aí o gado fica sem comer. Existem algumas estratégias que o pessoal, até no sul de Minas, costuma adotar muito, mas para café, não para pasto, porque não compensa, né? Muito vasta a área de pasto. E aí o pasto acaba se prejudicando. O que o pecuarista pode fazer? Ele pode ter na fazenda dele, Manuel, algumas variedades de capim mais tolerante à geada. E essas variedades, hoje já é comprovado. Tem um híbrido de braquiária que se chama Mulato 2. Mulato 2 é muito bom, é um capim muito bom, e ele, quando dá geada, ele aguenta, ele não queima. Então, essa característica é boa. Tem um outro material que está entrando agora no mercado, que o primeiro ano que vai ser vendido esse material é agora. Ele se chama, é uma outra braquiária híbrida, chama Caimã. Também é muito boa. Então, são esses materiais aí que o pessoal poderia plantar e se prevenir. A setária também é uma outra gramínea que tem uma boa tolerância ao frio, né? E, como eu comentei com você, a própria aveia preta, né? A aveia preta é uma gramínea, é uma aveia que o gado gosta muito de comer e ela tolera bastante o frio. Ela não se queima com a geada. Então, o pecuarista precisa se precaver para poder garantir o sustento do gado, né? E nós vamos ter mais braquiária... Oi? Mas essa braquiária híbrida, ela pode ser plantada tanto no sul como no centro-oeste? Pode sim. Ela pode ser plantada no centro-oeste, ela pode ser plantada no nordeste, no norte. O Mulato 2, ele já existe há alguns anos, já aqui no Brasil. Ele hoje é comercializado por uma empresa que chama Barenbrugger. E tem a venda dele aí no mercado. Essa outra que eu falei para você, que é o Caimã, e tem o Camelo também, essa é de uma empresa que chama Papalotla. É uma empresa mexicana e ela está entrando aqui no Brasil agora. Está começando os dois primeiros materiais deles vão ser esses dois aí que eu te falei. E esse ano vai ser o primeiro ano desse material. Mas eu já conheço esses materiais há muitos anos. E eu estive na Costa Rica, que eu viajo muito para lá para prestar serviço, e eu visitei uma estação experimental da empresa e conheci esses materiais. Então, esse material já tá registrado e vai ser vendido com esse nome, Camelo e Caimã. O nome Camelo é porque ele é um capim que tolera uma região que chove pouco, como, por exemplo, o Nordeste, o Norte de Minas, ele vai muito bem. A região de Tocantins,
E o caimã significa jacaré. É uma braquiária que tolera, inclusive, área de baixada, área de beira de rio, que normalmente são as áreas mais frias, né? Onde a temperatura cai bastante. Então, essa camelo seria recomendada hoje por nossos criadores do Sind, né? No Nordeste. Sim, pode ser recomendado para eles. Pode ser recomendado. Eu vi que você gosta muito do Sind, né? Eu gosto também. É uma raça muito boa. E está crescendo muito. Eu sou assim um entusiasta com o Sind, né? Assim, a gente pesquisou, vem defendendo, né? E a gente tem alguns criadores que a gente tem contato, né, com eles e assim, por isso que eu falo bastante deles, né? Não, lógico, a gente não desmerece os outros criadores. A gente pretende fazer vídeo com eles também, com os outros criadores. Então, mas por isso que eu citei assim, que você falou da braquiária do camelo, então por isso que eu citei eles, entendeu? Mas a gente, entendeu? Mas pode prosseguir. Uma coisa interessante é que é muito importante que o pecuarista também tome o cuidado de ter uma área na fazenda, por exemplo, uma cana ou uma capineira. Hoje tem muita gente fazendo capineira com aquele capiaçu, que é muito bom esse material, para tratar do gado na época da seca, né? Então, para não o rebanho não ficar com os pastos tudo queimado por causa de geada e o gado sofrendo, não tendo o que comer. O sul de Minas, ele sofre muito com frio agora nessa época. Isso é normal, todo ano acontece, mas o pecuarista nem sempre ele se previne, né? Você era de São Paulo, né? É do interior de São Paulo, eu era do interior de São É uma Paulo. região mais quente, né? É uma região bem mais quente, né? Bem Não mais tem. quente, bem mais quente. E agora a gente sente bastante aqui. O Minas Gerais, o Manuel, é um estado muito bom, porque Minas hoje está entre os três primeiros estados com o maior rebanho do Brasil. E Minas tem um rebanho, além de um rebanho leiteiro muito bom, Minas também é muito forte em termos de pecuária de corte. É um estado muito desenvolvido nessa área de pecuária. Então, você está num estado fantástico aí, num estado muito bom. Eu gosto muito de Minas Gerais. E me diga uma coisa, vocês, a turma que te acompanha, é só de Minas ou de outros estados também? Tem de vários estados. Inclusive, eu gostaria de que você, assim, tem um rapaz que é de Goiás, ele dá, assim, casquinha de algodão. Isso é recomendado ou não? Ele dá para os bezerros, para as vacas, entendeu? Dele lá, ele dá isso. Olha, é recomendado. O único cuidado que a pessoa deve tomar com o. Não pode dar em excesso. Por quê? Porque isso pode dar gosto na carne e no leite. Tá? O excesso de casquinha de algodão, farelo de algodão, ele pode gerar um ranço na carne. E isso é bastante prejudicial. Então, ele pode dar, mas tem que dosar a dosagem com cuidado para não ter esse problema na hora do abate do gado. Vale a pena ele trocar uma ideia com um veterinário ou um zootecnista, né, para ver certinho a dosagem, porque dependendo do material, dá gosto na carne. Essa época do ano é muito importante a suplementação.
Ele trabalha bastante assim, ele dá a suplementação e dá um pouco assim, da casquinha do algodão, entendeu? É, Ele dá a casquinha do algodão. é. Mas assim, ele mesmo comenta que ele dá, não dá em exagero, ele dá Isso, só para ótimo, complementação mesmo. tá Ele certo, dá só para complementação. é importante. Outra coisa que é importante é você alertar para o grupo seu é a necessidade de diversificação de gramíneas na fazenda. É uma coisa muito importante, porque o pecuarista não pode ter a fazenda só com um tipo de gramínea, tá? Um tipo de capim. Tem que ter diversidade. E quando eu falo de ter diversidade, não é você misturar capim, que também é ruim. O gado, ele é seletivo. Ele escolhe o que ele vai comer. Então, isso aí acaba prejudicando na mistura. O gado sempre procura comer o capim mais gostoso e deixa o menos gostoso para trás. Então, isso faz cair a taxa de lotação. Mas um pecuarista deve ter na fazenda um capim com florescimento diferente, diferentes épocas do ano. Porque, por exemplo, quando o capim ele solta o pendão dele e floresce, a produção daquele capim dá uma decaída. Então, se ele tiver a fazenda inteira com um tipo de capim só, o que vai acontecer? Naquela época que o capim florescer, ele vai ficar meio deficitário de comida para o gado. Então, ele tem que ter um capim que floresça mais cedo, um floresce mais tarde, um capim de uma qualidade melhor para fazer um acabamento, às vezes dá mais peso para o gado. Então, ele tem que ter pelo menos 2 ou 3 tipos de capim na fazenda. E outra coisa importante, Manuel, aí em Minas, a gente tem uma topografia muito acidentada. Tem que tomar muito cuidado com o capim de touceira, tá? Por exemplo, os pânicos, né? Então a gente tem o Tanzânia, Mombaça, Zuri, temos o paredão, tem vários tipos de pânico. Esses capins, eles têm um crescimento em forma de touceira. E o que acontece? Na época da chuva, a água corre no meio das touceiras e pode provocar uma erosão. Então, é preferível que ele plante um capim que vai gramar mais e evitar a erosão. Tem muito aí no sul de Minas a Braquiária decumbens. A Braquiária decumbens ela é muito boa, mas o problema dela é que ela é sensível ao ataque da cigarrinha. Então, o pecuarista tem que ficar atento. O braquiarão, ele é um capim misto, vamos assim dizer. Ele protege bem o solo, ele é de touceira, mas ele protege bem o solo. Então, seria um capim muito recomendado. E procurar trabalhar com algumas braquiárias aí, tipo braquiarão. O paiaguás também é bom, sempre para proteger o solo. E evitar aquele espaço que o gado tem que descer para ir beber água lá embaixo, onde tá a aguada, e voltar para comer aqui em cima. Essa subida e descida do gado pode provocar erosão também. Daí a gente pode depois marcar um outro dia e a gente conversar a respeito dessas dicas aí. Alguma coisa assim, qual é a pastagem ideal para equinos e muares que você tem? Olha, boa a sua pergunta. O equino e moares, eles têm um hábito de comer o capim, eles não colhem o capim, eles cortam o capim no dente. E tanto o equino como os moares, eles comem parado. Tá? Ele está comendo ali, ele dá uma bocada, outra. Se deixar, ele vai até lá na raiz do capim. Então, com isso,
o que que acontece? Ele pode estragar o pasto, tá? Normalmente, para equinos e moares, a gente recomenda gramíneas que tenham uma gema apical. A gema apical, o que que é a gema apical? É um tecido por onde a folha do capim cresce, tá? Se você apertar o dedo da gente assim, tem um lugar aqui na junta do dedo que é mais grosso o dedo. Se você apertar um talo do capim, você vai ver que tem uns nozinhos. Aquele nozinho é uma gema apical. Daquele nozinho sai uma folha, tá? Então, tem capins que ele dá a gema apical alta, em torno aí de 20 centímetros de altura, mais ou menos. Os equinos e moares, eles podem comer essa gema. Então, você tem que escolher gramíneas que tenham essa gema apical bem baixinha. Seria o quê? A almidícola é muito boa, dictioneura é muito boa, a grama estrela, Tifton é muito bom. Tá? Tem vários gramíneas da família dos sínodos, que são os Tiftons, você pode estar plantando. Os equinos também gostam muito de Mombaça, Tanzânia, Zuri, que é pânico. Eles não gostam das braquiárias. Equino não gosta de comer braquiária brisanta, não gosta de comer paiabá, não gosta de comer braquiária nenhuma. Só umidícola. O que acontece? Os pânicos, normalmente os equinos comem a gema apical, tá? Mas eles apreciam muito os pânicos. Tá? Eles gostam muito, apesar da gema apical ser alta. O único cuidado que a gente deve tomar com equinos e moares é com o capim maçai. O maçai é um pânico e ele é um pânico, Manuel, que ele é muito fibroso e ele é muito palatável, porém ele tem uma baixa digestibilidade, demora para fazer a digestão. E aí o que acontece? O animal come o maçai, come, aí aquilo no estômago do cavalo faz uma bola de capim. E aí pode dar cólica e o cavalo morrer. O que deve fazer para evitar isso? O maçai não deve estar alto. Não deve deixar o maçai ficar muito alto, porque aí ele começa a passar do ponto e fica mais fibroso ainda. Então, o maçai tem que estar baixinho. E quando chega agora, no período da seca, e o maçai seca, tira os cavalos também do maçai. Tá? Nós já perdemos muitos cavalos, mas fazenda assim que morreu 20 cavalos, 30 cavalos. Teve fazenda do norte do Brasil que perderam mais de 200 cavalos com cólica. Mula, tá? Burro, morre de tombar e cair, né? Aí o pessoal descobriu que era questão do manejo do maçai, aí melhorou essa situação. E isso só acontece, dos pânicos, acontece só com o maçai. O que você recomendaria para a reforma dos pastos? De quanto em quanto tempo? De qualquer gramínea? Manuel, veja bem, as gramíneas, elas são perenes, tá? O que é perene? Vida longa, tá? Então, não existe tempo para você reformar uma gramínea. Eu tenho fazendas aí que eu dou consultoria e tem pastagem com 30 anos. E o pasto está bom. Então, não há necessidade de reformar o pasto se o pasto está bom. O que o pecuarista deve fazer é sempre
fazer uma manutenção na pastagem dele. Ele fazendo manutenção, ele consegue ter qualidade de pastagem por mais anos. E isso, Manuel, essa é a diferença hoje de uma pecuária com lucro e com prejuízo. Hoje, para você ter uma ideia, um pecuarista, para reformar um pasto, ele gasta hoje em torno aí de uns 3 a 4 mil reais por hectare. Adubo está muito caro, semente está muito caro. Então, agora você faz uma conta. Pega 4 mil reais e você põe a média das pastagens no Brasil é em torno de 5 anos. A cada 5 anos, o pecuarista reforma aquela pastagem. Se você pegar 4 mil reais e você dividir por 5, você vê quanto dá paulado, tá? Então, você vai ter um custo muito elevado. Agora, se você pegar esses 4 mil reais e dividir ele por 20 anos, veja a diferença como vai dar. Essas contas que o pecuarista tem que fazer. Quanto mais a pastagem dele durar e for produtiva, maior é a lucratividade dele no negócio. Então, a gente tem que preservar. E sem falar que toda vez que você faz uma reforma de pasto, você corre um risco muito grande em termos de probabilidade de insucesso. Porque, por exemplo, você pode fazer uma reforma de pasto e você fazer o quê? O que pode acontecer? Aquele ano não chover. Vai ser um ano muito ruim de chuva. E aí a formação tua não fica boa. Você pode fazer uma reforma, dar uma pancada de chuva pesada e você provocar uma erosão. Então, essas coisas são possíveis de acontecer, entendeu? Então, quanto mais o pecuarista ele evitar, melhor. Tá? Feito. Vamos criar uma... Você pode para o seu canal, aí você pode até perguntar para eles o que eles gostariam que a gente conversasse, o que eles gostariam que a gente respondesse, e a gente, de vez em quando, a gente marca, ô Wagner, vamos bater outro papo aí. A gente entra e conversa, vai respondendo as dúvidas dos teus amigos aí. Tá ok? Perfeito, então. Só para finalizar, assim, que conselho você daria hoje para quem tem lá um pecuarista que no pasto dele caberia 100 vacas paridas e ele tem 150? Eu diminuiria esse pasto, porque nós já entramos no período de seca, e eu diminuiria. Ou arrendar uma área, ou fazer um descarte. E veja bem, descarte não significa prejuízo, porque às vezes você vai descartar o gado, você vai vender o pior gado seu. Aquela vaca que não emprenhou, aquela vaca velha. Então, você vai fazer uma limpeza na fazenda. Consequentemente, o que vai acontecer? O índice zootécnico da fazenda vai aumentar. Então, descarte é uma coisa que o pecuarista deve acostumar a fazer. Com essa alta de preço da arroba que nós estamos vivendo desde o ano 2019, muita gente está segurando vaca na fazenda. E aí o que acontece?
às vezes segura a vaca na fazenda sem a vaca ter, sem o pasto ter condições para aquele rebanho. E está estragando o pasto. E aí depois vem a paulada. Então, o pecuarista tem que entender o seguinte: o maior patrimônio dele não é o gado, é o pasto. Sem pasto, ele não produz gado. Então, a gente tem que encarar dessa forma. Perfeito, então. Tá bom? Então, obrigado, Wagner. Eu que até a próxima. agradeço e pode contar comigo. Eu vou colocar você, Manuel. Eu tenho um grupo que chama GPS. Vou colocar você nesse grupo. São vários GPS que eu tenho pelo Brasil, mas eu tenho um GPS Sudeste que você se encaixaria nele. Eu vou colocar você nele e você vai poder acompanhar bastante informação comigo e a gente vai poder interagir melhor. Quando você precisar ou tiver alguma dúvida, pode me chamar e a gente faz uma live aí para a tua turma. Tá bom? Então tá, eu vou fazer a pesquisa com o pessoal, com os inscritos, ver que assunto que eles querem, e aí eu te chamo de novo. Perfeito, estamos à disposição. Um abraço, então, tá. Um prazer conversar com você e ajudar você aí nessa jornada de levar conhecimento para o produtor rural. É isso que é muito importante. Você está de parabéns. Os nossos agradecimentos a você, Wagner. Obrigado. Um abração e sucesso aí. E a gente se encontra aí por aí. Tá bom? Um abraço. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Quem gostou desse bate-papo com o Wagner Pedro, deixe seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe ele.